Volta e meia, seja nas redes sociais, seja nos comentários dos vídeos do YouTube, seja nas conversas por aí, alguém diz: vamos parar de dar palco para os bolsonaristas, não vamos mais falar disso. Afinal de contas, realmente devemos parar de falar de Bolsonaro? Vamos conversar aqui com o Anderson Moraes. Anderson, meu amigo, você já ouviu isso? Vamos parar de dar palco para esse pessoal? Isso, que é aquela. Primeiro, boa tarde, sou Anderson Moraes, estou aqui, um prazer estar com a Sofia. Em clima de carnaval, eu só estou esperando esse momento acabar. Terminamos o corte e vamos todos sair com as nossas cornetas pelas ruas, fantasiados, enfim. O que a gente ouve, e está crescendo muito essa conversa de. Ah, será que se a gente um desidratar, a gente usa essa palavra também, vamos desidratar o bolsonarismo parando totalmente de falar sobre ele. E esse papo aqui também surgiu com a Sofia, a partir do momento que eu li uma matéria no UOL. Você consegue colocar a capa da matéria, Sô, por favor? Aqui. De um papo desse, né, sobre a necessidade ainda de ficar falando do Bolsonaro, do bolsonarismo. Se a gente para de falar dele, eles só entram no campo do esquecimento. Tem até uma teoria que fala assim, sabe, Sofia? E a Rede Globo fez o quê? Todo mundo que gostava de invadir o estádio de futebol era para se aparecer. Ela parou de filmar quem invadiu o estádio. E aí essas pessoas foram parando de invadir porque não tinha mais o palco. E aí entra na questão, será que devemos fazer o mesmo? Tirar eles de cena? Eu tenho uma opinião aqui da seguinte forma, gente. Temos que continuar e muito falando da cena. Primeiro, historicamente, a gente não pode repetir o que foi repetido com uma eleição vitoriosa de um agrupamento de extrema-direita, porque a gente está falando de uma extrema-direita raivosa, violenta, antidemocrática. E é importante também pela questão que essas pessoas estavam e participam, a gente está vendo aqui no Meteoro, em todo o Brasil, tudo que essa gente está participando dentro das ações antidemocráticas do 8 de janeiro, por exemplo. Teve joias também, né? Teve, conversando em off com a Sofia, importunação animal até. Lembra da Ema, coitada? As carpas, né? A Então, baleia. baleia, a gente pode, rachadinhas, enfim, a gente pode pôr infindáveis situações de barra de ouro no Ministério do MEC, entre desculpa, entre a gente ter visto uma população que não teve vacina, comeu osso mesmo, produzindo muita comida no Brasil. Então, falar do Bolsonaro, do bolsonarismo, não deixar cair no esquecimento um período mais drástico e grave que nós tivemos no Brasil depois da escravidão e da ditadura militar. Então, tem esses ingredientes para a manutenção de nós estarmos aqui relembrando, porque Bolsonaro ele é o bastião de algo muito grande que envolve militares, hoje a gente está vendo, envolve comunicadores, mídias, empresas, agronegócio e até religião. Então, por isso que nós continuamos falando deles, né, Sofia? Porque senão a gente deixa no esquecimento. E tem um outro lugar, tem o lugar das fake news. Eles entram no poder, assim como o Milei, lá em El Salvador. Você pega Trump, são pessoas que utilizaram muito da máquina para criar fake news. Então, o que é a fake news? Ela mata a fake news. Por exemplo, quando você fala que vacina tem chip e fala para a população não se vacinar. Como está fazendo de novo o governador de Minas Gerais, Zema, falando que quer ensinar ciência para a criança para que as crianças aprendam o que é vacina e elas decidam se vacinar ou não. Isso é um absurdo. A gente parece que com essas pessoas a gente regride, desculpa, séculos e séculos na vida. E ainda tem as maluquices que a gente acaba acompanhando, né, Sofia?
A gente está voltando a falar de terraplanismo, Sofia. Pois é. Isso é muito grave. De novo esse papo. Tá na manchete. De novo eles estão vendendo a ideia que a Terra é plana. Eu aprendi esse fim de semana com um amigo que o que aconteceu com a gente a partir de 2013 é que a gente estava falando, evoluindo, trazendo como melhorar o país, conversando, isso aqui. Aí a gente teve que ficar voltando e discutindo se a parede é branca, sendo que ela é branca. Avançar, a gente está discutindo, não, essa parede é branca, e daí a gente tem que criar argumentos, não sei o quê, enquanto isso vai emperrando as políticas públicas e o avanço do país, né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eles não dão paz para a nossa sanidade mental com fake news e mentiras. Ô, Sofia, quais são assim? É uma pergunta mesmo que eu nunca te fiz. Qual é aquela fake news que te abalou assim, que você ouviu no dia a dia, né? E você falou assim, meu Deus, eu estou ouvindo isso. Eu não sei se tem uma que tipo você lembra mais, que te pegou mais ou menos. Eu não sei se tem essa fake news para Olha, você que você falou, quando ouviu, são muitas, mas eu sei que deve ter uma que na primeira vez, sei lá, você ouviu. não, a primeira vez que eu ouvi a história da mamadeira de piroca, eu pensei, não acredito que alguém realmente está dizendo isso e não acredito que alguém realmente acredita nisso. Mas toda essa parte de sexualidade, né, que os bolsonaristas trazem da mamadeira de piroca, o kit gay, etc. Especialmente lembrando que a ideia do kit gay, ela não começou no bolsonarismo, veio de muito antes, né? Lá na época, lá por 2011, se eu não me engano, na época que a Dilma ainda estava na presidência da República, você já tinha gente trazendo a história do kit gay como uma forma de atacar o projeto Escola Sem Homofobia, que o programa Dilma estava promovendo na época com o ministro da Educação, o Haddad. E com isso, meu amigo, realmente eles conseguiram regredir, né? O programa Escola Sem Homofobia nunca chegou a sair do papel de fato por causa da pressão aí da bancada evangélica por causa dessa história do kit gay. Então isso aí realmente foi uma coisa assim, um revés enorme para a população LGBT, em muitos sentidos promovidos graças a uma fake news que se perpetua até hoje, né? Isso eu tô falando de 2011, estamos em 2024 e você não tenha dúvida que vai ter fake news de kit gay nas próximas eleições. Eu lembro de uma aqui, não sei se você lembra dessa, até peguei aqui, o Bolsonaro renomeou o presidente da FUNAD, que disse que o rock levava ao aborto a satanismo. É Sim, uma eu lembro coisa dessa. assim absurda. A gente lidar com ter o mínimo de responsabilidade, o mínimo de compromisso com a vida. E, e aí eu lembro também, aqui, Sofia, eu fui para Brasília a convite do ministro Silvio Almeida para um café da manhã, onde eu encontrei a Ana, tudo. Vamos lá ouvir o que o Ministério está fazendo em relação à pasta dos direitos humanos. Aí eu voltei de ônibus. Voltando de Brasília, dentro de um ônibus, eu falo que a melhor escolha que eu fiz, Sofia, foi escolher leito individual, porque tem cortina. E aí, no final da viagem, já quase dentro de São Paulo, levanta um homem de meia idade, branco, querendo conversar, bater papo, e daí começa a falar de política, dos problemas do empresário brasileiro, problemas sobre demarcação de terra, que ele até concorda com reforma agrária, mas deveria ser feito de um outro modo, blá blá blá, até que ele fala, dá o gancho, né? Eu não gosto de político, nem do lado A, nem do lado B, isso eu não gosto, né? Daí, beleza. Sofia, eu não estou brincando para você. Vamos pôr aqui 20 minutos, tá? Foram 20 minutos que esse homem começou a sistematicamente atacar mulheres em especial. Ele começa dizendo que professores, por exemplo,
ficou ensinando as crianças a ser Ai, transgêneras e crianças de 4 a 5 anos na escola, que a sexualidade excessiva nas escolas fizeram com que retirasse matérias como português, matemática, física, que Roma e os Espartas caem porque eles se ficaram muito afeminados, por exemplo, que a Rússia quer que todo mundo seja gay para que o governo possa comandar e dominar. E aí ele entrou nos pontos também que aí ele mostra esse lado que eles têm problemas com a questão do feminino, né, das mulheres. Daí eles começou a falar que, por exemplo, que o empoderamento feminino faz com que mulheres que normalmente ganham muito mal, sempre R$ 1.000, isso é uma parcela muito pequena, Sofia, que ganha muito bem e R$ 10.000 para cima. E, normalmente são homens. E por que que o homem ganha mais? Porque o homem, por exemplo, na viatura da polícia, é ele que troca tiro. Então ele tem o direito de ganhar mais. Então os homens fazem muito mais esforço que as mulheres, então ele tem o direito de ganhar mais. E aí, a partir daí, vai ladeira abaixo, a ponto dele falar que ele tem uma amiga delegada que falou que na delegacia dela, e ele sempre tem um amigo, tá, nesses lugares. Esse da escola que falou que as crianças, das crianças, a sexualidade, é um diretor, agora é uma delegada amiga, que falou que 80, 80, mais de 80% dos casos de mulheres que chegam na delegacia são mulheres que utilizam da desculpa de apanhar do marido para tomar a casa do homem. O homem ficar sem casa. Falando. E foi a partir desse lugar. E aí, Sofia, tinha uma questão. Tinha uma mulher do meu lado, mulher branca lá, enfim. Ela pegou e contou uma história que justificou o que ele estava dizendo. Falou assim, é verdade, uma cunhada minha, a esposa do meu irmão, que me deu 3 sobrinhos, foi lá, ficou fingia todo dia que estava apanhando, até conseguir expulsar, resumindo, meu irmão de casa. Eu consegui fazer ele voltar para casa. E tudo que ele falava, ela balançava a cabeça. Né? E daí ele falou de religião, Então, Sofia, falar do bolsonarismo. Primeiro, alguém pode perguntar, Anderson, mas como você conseguiu ficar ouvindo tanto tempo? Porque também, para mim, foi a primeira vez que eu tive olho a olho com um bolsonarista, porque falando essas atrocidades. Né? Então, para mim, foi quase um laboratório para ver a modus operandi de como eles criam uma linha para chegar onde eles querem chegar. E aí, Sofia, tem uma parte muito interessante, que lembra que eu te falei? Que ele disse que ele não era nem de esquerda nem de direita, que não votava nem em ninguém. E aí eu perguntei a frase que eu digo aqui para todos vocês. Quando vocês encontrarem pessoas assim, há uma frase para você perguntar qual é a fonte sua sobre esse caso. Aí, quando ela falou da delegada, eu falei assim, me fala qual é o nome e a delegacia para eu poder conhecer essa delegada, né, que está falando isso. Porque eu vou baseado em dados, porque senão a conversa não tem... Aí, no final, eu reforcei, ó, eu não concordo com nada que você disse, mas eu queria saber a fonte de onde você tirou todas essas informações. Aí, Sofia, daí foi a cereja. Ele falou, foi da Ana Campanholo. Eu falei assim, já sei, ela é uma deputada do PL. Ela fez 4 livros, se eu não me engano, criticando o feminismo. Então, aquele cara que falou que não era de esquerda nem de direita, ele só lê, engraçado que ele se tem como referência um livro de uma mulher que é contra o feminismo. De onde a gente chega, aonde, em que lugar que essa gente está? Por isso que falar do bolsonarismo é uma questão de sobrevivência, de democracia, de distribuição de olha, tome cuidado. Nós ainda estão aqui e eles são perversos. perfeito, meu Eles amigo. não estão aqui para um país com amor. E com um país, eles para eles, e um país destruído. Perfeito, meu amigo, perfeito. Muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. Acho que vamos ficando por Não é aqui, boa, não é Anderson. legal, mas é isso. Tchau, tchau.